Bom dia, galera. Meu nome é Ian, sou aluno de medicina no terceiro período e hoje vou falar brevemente sobre a memória, os tipos de memória, as estruturas associadas à memória e as vias de consolidação da memória. Então, primeiramente, eu vou falar de uma memória de curto prazo, a memória operacional ou de trabalho. Ela está situada aqui na região dorsolateral do córtex pré-frontal e ela é muito importante para a gente ter uma linearidade nas nossas ações, nas nossas atividades. Por exemplo, quando você está lendo uma frase, você lê o início, o meio e o fim. Se você chegar no fim dessa frase e não lembrar no início, essa frase não vai fazer qualquer sentido. Então você precisa lembrar de todos os aspectos dessa frase e juntar formando um sentido semântico. Assim como eu falar com vocês, eu tenho que ter uma lógica de raciocínio. Então qualquer atividade que requeira que tenha algum viés semântico, que tenha que manter alguma racionalidade, alguma memória de curta duração, essa memória é essencial. E aproveitando deixa, a gente está aqui com o córtex pré-frontal, que ele é muito importante também na escolha, na seleção das memórias que vão ser de fato consolidadas e as que vão ser descartadas. Às vezes uma memória repetida, uma memória que não vale a pena ser armazenada, ela vai ser descartada e por mecanismos que a gente não conhece ao certo ainda, algumas memórias são de fato consolidadas, que a gente vai ver pelas vias de consolidação. E seguindo aqui, a gente tem as memórias de longa duração, a gente tem a explícita, que é aquela que você sabe que você tem, aquela que você sabe definir. Então a gente tem a semântica, que é, por exemplo, você dominar um idioma, você dominar uma matéria, como neuroanatomia, é uma memória semântica. Você sabe desse conhecimento, você não sabe ao certo como, não tem um momento certo que você aprendeu, foi ao longo de um processo, e após ela a gente tem a episódica, que é uma memória que é mais factual, é mais pontual. Por exemplo, quando eu formei no ensino médio, eu tenho uma memória vívida da minha formatura no ensino médio. Então, foi de um evento, ou seja, algo mais autobiográfico. A gente também tem as memórias implícitas, ou seja, aquelas que a gente não sabe ao certo como conseguiu, a gente sabe, mas a gente também não sabe definir ao certo essa memória. Por exemplo, andar de bicicleta, que é um tipo de memória de procedimento. A gente não sabe definir exatamente como é andar de bicicleta. A gente só anda, então é mais uma memória motora, não é uma memória racional. Então ela está muito associada ao cerebelo, aos núcleos da base, por exemplo. E a gente também tem o priming, que é como se fosse uma dica remetendo a uma memória implícita. Por exemplo, uma batida de música. O início dessa batida vai te remeter à música inteira, se você conhecer essa música, se você já tiver ouvido ela. Então é o priming. A associativa é o exemplo do cachorro, do sino e do alimento. Então, você condiciona o cachorro a salivar a partir de um sino, a partir de várias repetições de alimentar o cachorro ao som do sino. Então, a partir do momento que você tocar o sino, ele vai começar a salivar pensando já no alimento. Então, ele vai conseguir associar essas duas coisas. E a não associativa, de habituação, a gente pode usar o cachorro como exemplo de novo. Se a gente botar um pato colorido na sala junto com o cachorro, a primeiro momento o cachorro ele vai ficar pirado, ele vai querer morder o cachorro, ele vai querer morder o pato, ele vai querer cheirar o pato, ele vai querer brincar com o pato. E na décima vez que você fizer isso, ele já não vai ligar tanto, ele já vai estar meio acostumado com esse pato. E seguindo, a gente vai para as estruturas associadas à memória. Aqui eu desenhei o circuito de Papez, que originalmente era acreditado que ele era mais associado às emoções, mas hoje a gente sabe que ele é mais voltado à memória. Principalmente aqui o giro do cíngulo, sua região posterior, e além de receber radiações dos núcleos anteriores do tálamo, ele também está muito associado à memória topográfica. Se a gente seguir aqui no ritmo do giro do cíngulo, a gente chega no giro parahipocampal. O giro parahipocampal é muito importante porque ele é dividido em córtex parahipocampal, mais posteriormente, e córtex entorrinal, mais anteriormente. O córtex parahipocampal ele está associado à memória de cenários mais complexos, como ruas e avenidas. E o córtex entorhinal é importantíssimo para o processo de consolidação de memória, que é nele que chegam as aferências de todo o neocórtex para iniciar as vias de consolidação da memória. Se a gente seguir aqui no giro parahipocampal, a gente chega aqui no uncus. A região anterior do uncus, a gente tem a amígdala, e a região posterior do uncus, a gente tem o hipocampo. A amígdala ela é muito associada às emoções, mas ela também tem uma importância na memorização de eventos muito emocionais, que tem uma associação emocional muito forte, como traumas, por exemplo. Já o hipocampo ele é fundamental também
na consolidação de memória. Ele também participa efetivamente das vias de consolidação da memória. E ele é muito importante também na memorização de caminhos, então ele também tem um pouco de memória topográfica. E entre o hipocampo e o córtex entorrinal, a gente tem um giro chamado giro denteado, que é esse aqui. Ó. Esse giro denteado ele está muito associado ao aspecto temporal das memórias. Então, eu lembrar a ordem de acontecimento dos acontecimentos da minha vida é graças a esse giro. Por exemplo, eu sei que eu me formei antes de entrar em medicina. Então, essa questão de organização temporal das memórias é graças ao giro denteado. E se a gente seguir aqui, a gente vai ver que do hipocampo, aqui vai ser melhor, do hipocampo sai o fórnice, que chegam aos corpos mamilares, fascículo mamilo-talâmico, núcleos anteriores do tálamo. Vamos falar devagarinho. Do hipocampo para o fórnice, a gente tem a fímbria, que está sustentada no hipocampo por meio do alveus. A gente vai falar mais especificamente mais para frente. Da fibra, a gente vai conectar com o fórnice, que interconecta o hipocampo aos corpos mamilares. Do corpo mamilar, a gente tem o fascículo mamilo-talâmico, que conecta o corpo mamilar aos núcleos anteriores do tálamo, e dos núcleos anteriores do tálamo, a gente tem projeções corticais para efetiva consolidação da memória. A gente vai ver agora. Então, aqui a gente pode ver a área entorrinal, o córtex entorrinal. O subículo é uma parte do córtex entorrinal. E aqui a gente já vê o hipocampo, ou podemos chamar de corno de Ammon. O hipocampo é dividido em CA1, CA2 e CA3. E é a partir disso que a gente vai definir duas vias, a via direta e a via perfurante. Primeiramente, a via perfurante, que dá início à via trissináptica, ela começa aqui na área entorrinal, por meio de neurônios nessa região, que recebem referências de todo o neocórtex, e daqui saem, perfurando, chegando ao giro denteado, e começando a via trissináptica, com a primeira sinapse aqui no giro denteado, a segunda sinapse em CA3 e a terceira sinapse em CA1. Partindo de CA1, vão sair fibras passando pelo alveus, que é aqui em cima do hipocampo, que é um ponto de sustentação da fímbria, que vão passar pelo alveus, pela fímbria, chegando ao fórnice, do fórnice aos corpos mamilares e dos corpos mamilares ao núcleo talâmico anterior. A via direta, ela já se diferencia porque os neurônios saem aqui da região entorrinal, vão para CA1, de CA1 vão para CA3 e de CA3 voltam para CA1. E de CA1, de novo, alvos, fímbria, fórnice, corpos mamilares. Aqui a gente vai ver melhor que aqui a gente teria o hipocampo, e do hipocampo sai o fórnice, do fórnice chegamos aos corpos mamilares, dos corpos mamilares, núcleos anteriores do tálamo e projeção cortical. Aqui é uma visão superior desse processo, com hipocampo, fímbria, ramo do fórnice, corpo fórnix, e mais para frente seria a coluna do fórnice. Enfim, um outro aspecto interessante de ressaltar é que quando eu chego em CA1, essas duas vias chegando em CA1, elas não necessariamente saem pelo alveus, pela fímbria e pelo fórnice e por assim em diante. Ela também pode voltar para o córtex entorrinal e a partir do córtex entorrinal repetir qualquer uma das duas vias. E isso se chama circuito reverberante. Então, a gente pode ter esse circuito reverberante até que a memória seja efetivamente transcrita no nosso córtex cerebral. Então, é válido ressaltar que esse processo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que está tendo esse circuito reverberante, a gente está tendo a via direta e a via perfurante trissináptica. Então, é um processo dinâmico, em paralelo, em que a gente vai estar escrevendo a memória no nosso córtex cerebral. Então, vamos repassar tudo com calma. Então, a gente vai ter a memória operacional. O córtex pré-frontal ele vai selecionar qual memória ele vai querer consolidar. A partir disso, todo o neocórtex vai enviar aferências, passando pelo tálamo, ao córtex entorrinal. Do córtex entorrinal, a gente vai ter ou a via direta ou a via trissináptica, que vai chegar aos núcleos talâmicos anteriores. E, finalmente, nos núcleos talâmicos anteriores, a gente vai ter a projeção cortical, onde a gente vai ter, efetivamente, a consolidação da memória. Tudo isso, a gente pode ver aqui um desenho novamente, tudo isso vai acontecer por meio de engramos, que nada mais é que o fortalecimento, essa é a teoria mais aceita recentemente, que é o fortalecimento de sinapses entre neurônios, que a partir de uma dica, alguns neurônios dessa rede de sinapses vão ser ativados e vão reativar todos esses neurônios. Então, foi um breve resumo sobre a memória. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Até mais.